Konnichiwa! Tudo bem, pessoal? O conteúdo da nossa aula de hoje é movimento. Podemos entender e compreender que quando um objeto sai de um local para outro, vocês concordam que ele deslocou? Saiu de um lugar para outro. Agora a gente vai compreender como é que a gente pode verificar este deslocamento. Quanto tempo que ele levou, qual foi a velocidade que ele gastou para sair, de um local que ele percorreu até chegar no outro local. Quanto tempo, qual foi a velocidade, se teve aceleração ou não. A gente vai entender esses conceitos da física e entender e compreender que esses conceitos estão presentes no nosso dia a dia. Está nos conceitos de você sair da sua casa, ir na padaria, ir na academia. Está no conceito de você fritar uma pipoca. Ou nos conceitos que a gente vai estar analisando que a física está presente no nosso dia a dia. Falta apenas a gente dar importância para como que ela está no nosso dia a dia. Então, fiquem atentos às nossas aulas. E no decorrer da nossa aula de hoje, a gente vai compreender o movimento. Qual a importância do movimento no nosso dia a dia? Nossa aula de ciências, vamos começar com a introdução à física. Iremos ver quais são os campos de estudo da física. Sem os conhecimentos da física, a maioria dos aparelhos, rádio, televisão, geladeira, telefone, computador, entre outros, não existiria. O carro, o ônibus, o avião também não. Todas essas aplicações da física, isto é, todas essas tecnologias, foram obtidas com base no conhecimento que os cientistas adquiriram dos fenômenos. Primeiramente, temos que entender o que é movimento. Um movimento com velocidade constante. Bom, a parte da física que ocupa deste estudo é chamada de cinética, ou seja, a parte da física que estuda sobre o movimento, ela se chama cinética. Então, cinética a gente pode dividir em movimento, repouso, trajetória, deslocamento, velocidade instantânea, velocidade média, movimento retilíneo uniforme e móvel. O movimento e o repouso são relativos, ou seja, você está em sua casa sentado lendo seu livro de ciências. Está parado ou em movimento? E quando está sentado dentro de um ônibus que acaba de ultrapassar um carro, como mostra a figura, você está parado ou em movimento? A resposta é simples. Depende. No primeiro caso, você está parado em relação à Terra. Em física, costuma-se dizer em repouso, em vez de parado. Mas como a Terra gira em torno do Sol, em relação a ela, você está em movimento. No segundo caso, em relação a uma pessoa parada na rua, você está em movimento, com a velocidade do ônibus. Mas em relação ao motorista, aos outros passageiros dentro do ônibus, você está em repouso. Movimento e repouso. Movimento é a mudança contínua de posição de um corpo no decorrer do tempo, em relação a algo, ou seja, a mudança de posição do corpo em relação ao ponto de referência. Repouso, quando a posição do corpo permanece constante em um determinado intervalo de tempo em relação ao referencial adotado. Ou seja, o nosso conceito final importante que possamos gravar agora. O movimento e o repouso são sempre definidos em relação a um referencial ou sistema de referência que pode ser um corpo. Ou seja, o movimento e o repouso ele está diretamente ligado ao referencial. Quem é que está observando? De onde eu estou analisando isso, certo? Continuando. Móvel. Chamado de móvel, todo o corpo que está em movimento, ou seja, que sua velocidade não seja nula. Um corpo móvel é aquele que tem velocidade positiva ou negativa. Trajetória. Os automóveis percorrendo a trajetória, um caminho em uma linha reta. Dizemos então que eles descrevem um movimento retilíneo. Lembrando que movimento retilíneo é um movimento que está em linha reta, pessoal. Trajetória 2. Os veículos à noite e os carros de Fórmula 1 descrevem uma trajetória curvilínea, isto é, fazem uma linha curva, que pode ser circular ou elíptica. Continuando.
Trajetória 3, exemplo, trajetória da borracha no desenho. É uma circunferência. Trata-se então de movimento curvilíneo circular. Vamos entender os conceitos então. A trajetória é o caminho que o móvel percorre em sua trajetória. O móvel pode realizar movimentos retilíneos, curvilíneos ou mistos. Ou trajetória é a linha determinada pelas diversas posições que um corpo ocupa no decorrer do tempo. Vamos ver agora deslocamento. O deslocamento é a mudança de posição de um ponto em específico. Podemos utilizar como exemplo um aluno que percorre da sua casa, 20 km, quilômetro 20, ao colégio, quilômetro 25, todos os dias. Para saber qual foi o seu deslocamento, temos que pegar a posição inicial, que é o colégio, e subtrair pela posição final, que é a sua casa. Ou seja, a gente vai pegar a posição inicial, que é o quilômetro 20 da casa, certo? Menos a posição final, que é o colégio, ok? A gente vai pegar quilômetro 25 menos 20 quilômetros. Em torno vai dar 5 quilômetros, certo? Ou seja, o deslocamento percorrido pelo aluno é 5 quilômetros, certo? Pegamos 25 quilômetros, ou seja, a posição final, menos a posição inicial e temos o resultado. Deslocamento é deslocamento menos o inicial, menos o final. As diferentes posições ocupadas por um móvel, ou seja, a distância da posição inicial e posição final. Posição final menos a posição inicial. Então, sempre pode alternar. Ora, uma pode ser posição final primeiro, depois menos a posição inicial. Ora, outra pode ser a posição inicial menos a posição final. Depende do problema que estejamos estudando e do referencial. Velocidade média. Às 0 horas, um carro passou pelo quilômetro 30 de uma rodovia. Às 2 horas, ele estava passando pelo quilômetro 190. Continuou seguindo sempre em frente, em linha reta. Qual é a velocidade média do carro? Lembrando, posição inicial, posição final. Se eu quero saber o deslocamento, eu vou fazer a posição inicial menos a posição final. Então, vamos lá. O tempo, quando ele passou pelo quilômetro 30, o tempo era 0, o tempo inicial, e o tempo final, quando ele passou pelo quilômetro 190, era de 2 horas. Ou seja, ele levou 2 horas do quilômetro 30 até o quilômetro 190. Em primeiro lugar, é preciso saber que a velocidade marcada pelo instrumento conhecido como velocímetro não é uma velocidade média, é a velocidade instantânea, isto é, a velocidade do carro em um determinado momento. Essa velocidade varia, O motorista pode andar mais devagar em um trecho da estrada e mais rápido em outro trecho, só que não vamos trabalhar com velocidade instantânea, e sim com velocidade média. Para calcular a velocidade média do carro, precisamos saber primeiramente seu deslocamento, isto é, sua mudança de posição. O deslocamento é calculado pela diferença entre a posição final do carro e a posição inicial. Esta é a posição do carro no início do movimento e onde pode ser simbolizada por SI. Então, SI, pessoal, é a posição inicial. E aqui o S, apenas o F, é a posição final. Continuando. Agora vamos calcular o tempo que o carro levou para percorrer essa distância. Esse tempo é chamado de intervalo de tempo, ou seja, ΔT. E pode ser calculado pela diferença entre o instante final, T, e o instante inicial, ou seja, instante final menos o instante inicial. O instante inicial é 0, então vou substituir no TI. O instante final é 2, então 2 menos 0 igual a 2. Para calcular a velocidade média, dividimos o deslocamento pelo tempo, ou seja, a velocidade média é ΔS dividido por ΔT. Então, eu vou apenas agora substituir estes valores na fórmula, ok?
É claro que você percebeu que Vm representa a velocidade média, então o cálculo é fácil. Velocidade média é igual a 160 km por hora, que foi o deslocamento que ele fez, dividido por 2 horas, que é o ΔT, que foi o tempo que ele levou para fazer esse deslocamento. Logo, velocidade média é igual a 80 km por hora. Continuando, pessoal, para entender melhor a velocidade média, vamos supor que uma tartaruga percorreu 10 centímetros em um gramado, no tempo de 3 segundos. Qual seria a velocidade média dessa tartaruga? Para obter a velocidade média da tartaruga, temos que dividir o espaço percorrido por ela, no caso de 10 centímetros, e dividir pelo tempo gasto no percurso, que foi 3 segundos. Lembrando a fórmula, velocidade média é igual a ΔS, que é o espaço percorrido, dividido por ΔT, que é o tempo que ele levou para fazer esse deslocamento. Agora vamos substituir na fórmula. 10 centímetros dividido por 3 segundos. O resultado é 3,33 centímetros por segundo. Movimento retilíneo uniforme. Você acabou de conhecer um conceito importante em física, o de velocidade, e viu também que há uma diferença entre velocidade instantânea e velocidade média. Mas há uma situação em que as duas velocidades têm o mesmo valor. Imagine que um carro mantenha sempre a mesma velocidade ao longo de todo o seu caminho, seguindo em linha reta. Nesse caso, a velocidade instantânea terá o mesmo valor que a velocidade média. Um carro vai percorrer distâncias iguais em tempos iguais. Esse movimento em linha reta e com velocidade constante é chamado de movimento retilíneo uniforme. Curiosidades, pessoal. Em 2008, um novo recorde mundial dos 100 metros rasos foi estabelecido pelo jamaicano Bolt, com 9,68 segundos. Isso equivale a uma velocidade de cerca de 37 km por hora. Em 2007, o etíope Haile bateu o recorde de corrida conhecido como maratona, com distância de 42,195 metros, com tempo de 2 horas e 4 minutos. O que dá uma velocidade média de mais de 20 km por hora. É isso aí, pessoal.